Hoje, dia 2/10/2024, vamos iniciar mais uma aula. Boa noite, Brígida, seja bem-vinda. Obrigado, boa noite a todos. Hoje eu estava aqui fazendo planejamento de aula do curso de supervisor de RH e vai ser muito bom para vocês que já fizeram o curso assistente de RH, porque tem muitos assuntos que são continuidade dos assuntos que nós vemos aqui no curso de vocês. Então, assim, vocês que já estão fazendo esse curso que vão iniciar o outro, para vocês vai ser muito bom. Agora, quem vai entrar já no supervisor sem antes ter feito o assistente, vai ficar, né, assim, meio perdido em muita coisa, porque o conteúdo tem que ser passado e como vocês já têm um pré-conhecimento, para vocês vai ser ótimo. Não que eles não vão aprender, lógico que vão aprender, mas é mais fácil para vocês que já têm um certo conhecimento, né, que vocês já aprenderam bastante, principalmente sobre cultura organizacional, que é um dos pontos mais importantes aí da parte de RH. Boa noite, Elisângela, seja bem-vinda. Boa noite a todos, boa noite, professor. Boa noite, Eliane, seja bem-vinda. Bom, na aula de ontem a gente parou aqui na manutenção da cultura. A gente está falando, né, o tempo todo, a gente está ensinando para vocês sobre a gestão de desempenho, mas para que os colaboradores possam ter um bom desempenho, algumas decisões precisam ser tomadas. E essas decisões, entre elas estão aqui a manutenção da cultura organizacional. Então, vamos falar um pouco sobre esse tema e a gente vai explanando aqui um pouco melhor sobre a gestão de desempenho também. Bom, o foco na cultura organizacional é um dos grandes avanços no meio corporativo nos últimos anos. Por que eu falei para vocês que cultura organizacional é tão importante? Por que a gente bateu tanto nessa tecla? Hoje é um dos pontos mais importantes da gestão de recursos humanos. Cultura organizacional. Todo procedimento que vocês forem fazer dentro do Departamento de Recursos Humanos vai entrar cultura organizacional. Ela vai sempre estar presente em tudo que vocês forem fazer. Finalmente, as organizações estão percebendo que valores e crenças internos são absolutamente fundamentais para consolidar a marca e otimizar o seu funcionamento. Nós vimos isso lá na gestão, né? Na gestão não, nós vimos isso lá na cultura organizacional. Nós falamos bastante sobre isso, né? Sobre essa otimização dos processos, né? Sobre o entendimento de que se a empresa tem uma cultura sadia, né, cultura organizacional saudável, seus colaboradores também, consequentemente, terão uma cultura ali de desenvolvimento saudável.
Então, o pessoal vão desenvolver a sua função com muita criatividade, né? Vai produzir melhor, vai render o trabalho. E isso se a cultura estiver forte. Se ela estiver fraquinha, infelizmente nós teremos problema, né, com a empresa. Em um aspecto que até pouco tempo atrás era considerado subjetivo demais, ledo engano. Este é um aspecto tão concreto quanto rochas. E a gestão de desempenho tem um papel nesse quesito? Tem sim. É completar aquilo que estava discutindo no tópico anterior. Os gestores precisam garantir que seus funcionários estejam agindo de acordo com a cultura da empresa, isto é, com os valores e comportamentos definidos como cruciais para a estratégia de desempenho da organização. Se a gente, como gestor, não estiver preocupado com a cultura organizacional da empresa, se a gente não estiver andando ali lado a lado com a cultura organizacional da empresa, colocando ela em evidência, automaticamente a gente vai perdendo os nossos valores dentro da empresa, ou a própria empresa também vai perdendo seus valores. Daqui a pouco o negócio começa a ficar tudo bagunçado. Então a gente não pode esquecer, a gente tem que frisar isso todos os dias, tem que viver isso todo dia dentro da organização, essa questão da cultura. E quando a gente fala da gestão de desempenho, se a gente não tem uma cultura boa, a gente também não consegue fazer uma boa gestão de desempenho. Infelizmente, a gente não tem um norte, a gente não tem um direcionamento. Para que a gente possa ter esse direcionamento, para que essas ferramentas de gestão de desempenho possa funcionar, possa fluir, a gente tem que ter uma boa cultura organizacional. Senão, não vai funcionar. E é isso que juntamente com o desenvolvimento, a maioria das empresas inclui alguns dos tipos de feedback com base em comportamentos nos programas de gestão de desempenho. É também, juntamente com a tomada de decisão, a maioria das empresas baseiam suas decisões na adesão e esses mesmos comportamentos. Então, muitas decisões serão tomadas com base no comportamento humano que está sendo desenvolvido dentro da empresa em junção à cultura organizacional da empresa, certo? Então, quando a gente olha principalmente para o aspecto colaborador, desenvolvimento dos colaboradores, se a gente não tem uma cultura forte, a gente não consegue desenvolver as outras ferramentas. E isso a gente falou muito sobre isso, mas eu estou frisando isso aqui novamente, porque é muito importante a cultura da empresa, a cultura organizacional da empresa. Vamos aqui para os aspectos legais. Por fim, mas não menos importante, a gestão de desempenho pode cumprir um papel jurídico nas empresas, pois deve servir de prova para possíveis reclamações trabalhistas de seus ex-funcionários. E por que esse tipo de preocupação? Bom, empresas lidam com gente e mesmo estando tudo nos seus devidos eixos, os funcionários podem ocasionalmente se sentir injustiçados. Aspectos legais. Aí quando a gente olha para o colaborador desenvolvendo a sua função dentro da empresa, desculpa aí a questão da leitura, pessoal, eu não sei, parece que a visão está bem embaralhando hoje. Não sei se é a pressão que está um pouco oscilando, mas deu uma travada aqui. Eu vou tentar ler um pouco mais devagar para não
para não ter problema. Então, a questão dos aspectos legais, quando a gente analisa esses aspectos dentro da gestão de desempenho, muitos colaboradores, quando eles estão na empresa, eles desenvolvem uma função. E no desenvolvimento dessa função pode haver algum tipo de ameaça, algum tipo de agora fugiu aqui a palavra da cabeça. Vou ver se eu lembro até no final, ver se você lembra aqui. Mas tem outra palavra que eu queria falar para vocês, né, quando o colaborador ele se sente injustiçado, quando ele se sente ameaçado, injustiçado. Tem uma outra palavra também que eu gostaria de lembrar aqui, mas agora fugiu da minha memória. Mas existe a preocupação, porque se o colaborador ele se sente ameaçado, injustiçado, ele pode querer processar a empresa. E como que a empresa vai se defender? Ela precisa ter alguns dados ali daquele colaborador para que ela possa se defender. Né? É assédio moral. É a palavra que eu queria lembrar, tá bom? Agora eu lembrei. Assédio moral. Então, o colaborador ele pode sentir que ele está sendo assediado dentro da empresa. Talvez ele nem sinta isso, mas pode ser que ele alega que isso tenha acontecido. E às vezes nem aconteceu. Ele sai da empresa, fica com raiva da empresa, está chateado, processa a empresa por assédio moral, por conta de um supervisor, de um coordenador que tratou ele mal, que fez bullying com ele e por aí vai, né? E a empresa ela precisa se defender. E como que ela vai se defender? Como que a gente vai usar né, a gestão de desempenho para que a empresa possa se defender? Quando a gente fala para vocês que todo colaborador ele tem uma ficha dentro da empresa, com todas as atitudes que esse colaborador toma. De repente, um colaborador está chegando atrasado, está faltando na empresa, não está trazendo atestado, não está justificando, né? Quando a gente vai puxar a capivara do cara, a ficha dele está suja, né? Não tem moral para nada, mas quer processar a empresa por assédio moral. E aí, quando ele processa a empresa precisa ter esses dados para ela poder se defender. A empresa vai levar isso para o jurídico, vai falar, olha, nós temos aqui a ficha desse camarada. Esse camarada ele foi um funcionário ruim, deu muito trabalho, a gente sofreu bastante com ele aqui, porque ele não fazia suas atividades como deveria ser feito. Aqui na ficha dele consta que ele chegava atrasado constantemente, que ele faltava sem justificativa, enfim. Aí o jurídico vai poder trabalhar ali dentro de um processo né, de defesa contra esse colaborador. Só que isso também, quando a gente fala né, dessa questão, desses aspectos legais, da questão jurídica, a gente tem que ter muito cuidado com os dados né, que a gente vai armazenando, que a gente vai guardando, porque esses dados são muito importantes para a empresa, porém não pode cair em mãos erradas, né, porque ali tem informações dos colaboradores. E por que esse tipo de preocupação? Bom, empresas lidam com gente e mesmo estando tudo nos seus devidos eixos, os funcionários podem ocasionalmente se sentir injustiçados, ameaçados, né? E aí pode ser que esse colaborador queira processar a empresa. Logo, é importante que os processos sejam devidamente documentados em sistemas confiáveis e possam ser facilmente recuperados muito tempo depois que o funcionário deixar a empresa. Então, tem alguns documentos, né, na gestão de arquivos, a gente fala sobre isso. Tem alguns documentos que precisam ser guardados por 30 anos na empresa. Né? Outros documentos, a maioria deles, são 10 anos. Né? Porque o funcionário, o colaborador, ele tem um tempo ali que ele pode estar recorrendo. E se ele recorrer, a empresa tem que ter acesso a essa documentação para ela se defender. Vale ressaltar que a qualidade de um sistema para fins legais e às vezes é conflitante com a qualidade do sistema para fins de desenvolvimento de funcionários. Nesses casos, cabe à empresa consultar jurídicas e ponderar as duas finalidades na concepção do seu sistema. Isso aqui é uma coisa
mais jurídica também, né, essa questão do sistema e como organizar isso num sistema, porque geralmente, né, quando a gente vai para um processo, né, geralmente eles querem provas ali mais materiais, né, não a questão do sistema, às vezes ele pode trazer ali muitas falhas ou burlar ou fazer alguma mudança para prejudicar, né, o colaborador. Então a gente precisa uma forma de autenticidade, né, dessas informações, porque aí se, por exemplo, o juiz quer fazer analisar um processo de autenticidade dessas informações, aí ele pode verificar o sistema da empresa onde essas informações foram lançadas e lá vai ter as datas em que elas foram lançadas e tudo muito bem organizado, né? Geralmente o sistema se você faz alguma mudança em alguma informação, fica ali registrada a data de que você fez essa mudança. Então, se as datas não estão ali de acordo com as informações passadas, certamente isso não vai valer de nada, né? Mas se estiver tudo muito bem autenticado, as datas, tudo no registro, tudo muito bem organizado, com certeza sim, isso vai servir como testemunho. Por isso que é importante também, às vezes a gente fala assim, não, eu tenho um print aqui do WhatsApp. Gente, print do WhatsApp geralmente não tem valor jurídico, tá? Tem que ser as mensagens originais. Então, se você tem interesse em guardar alguma mensagem importante, faça um backup dessas mensagens e armazena elas numa pasta onde você possa ter acesso. Nesse caso, você precisar apresentar esse tipo de informação diante de um juiz, ela precisa estar na forma original para que possa ter algum tipo de validade. Se tiver corrompido, não vale. Benefícios reais de uma boa gestão de desempenho. Bom, nós falamos bastante da gestão de desempenho, nós falamos como que funciona, nós falamos aqui o desenvolvimento. E agora a gente vai ver os benefícios, né, que vai trazer uma boa gestão de desempenho. Então, fazendo uma boa gestão de desempenho, quais são os benefícios? Então, vamos falar um pouco sobre eles. Já vimos os objetivos de se estruturar uma boa gestão de desempenho, correto? Ótimo. Agora então vamos falar dos benefícios efetivos que ele traz ao dia a dia da nossa organização. Gerenciar o desempenho dos funcionários e dos processos e também, como você já sabe, alinhá-los aos objetivos da empresa facilita a entrega de metas, estratégias operacionais. Tudo dentro do prazo de forma eficaz. Pode observar que quando a gente faz uma boa gestão de desempenho, a gente tem um alinhamento dessas informações, né? Isso é entregue no tempo certo, na hora certa, de forma correta. Então há um alinhamento das informações. Esse já é um dos benefícios, porque a gente quer que as coisas aconteçam, né? Então, se a gente tem um negócio alinhado e as coisas estão acontecendo nas datas previstas, significa que está indo bem. Com o uso de um bom software de geração integrada e robusto, e não simplesmente um sistema que lhe dê uma simples planilha cheia de dados, ou os ganhos são imensos. Tanto em termos de retorno sobre o investimento, né, que seria aqui o ROI, que é o retorno, né, sobre o investimento, quanto nos benefícios operacionais eficientes. Quantos benefícios operacionais de eficiência e de performance. Então a gente vê o quê? Que a gente vai ter um retorno, né, financeiro, um retorno desse investimento muito grande, muito acima do normal. Porque até um tempo desse no passado, as empresas não pensavam nisso. Quando a gente falava de gestão de desempenho, cultura organizacional, ninguém estava preocupado com isso, estava preocupado em ganhar dinheiro. Mas aí eles perceberam, as empresas têm percebido ao longo dos anos, que quando eles investem nos seus colaboradores, na gestão de desempenho, na cultura organizacional forte,
a gente vai tendo colaboradores fortes, colaboradores que produzem muito, que faz com que a produção da empresa vai ali dobrando, vai aumentando de forma extraordinária. E com isso vem o quê? Né? O retorno do investimento, né? Que é feito, porque na verdade a gente está fazendo o quê? O investimento tanto nos nossos colaboradores, quanto também na questão da metodologia da pesquisa. Então nós vamos ter algumas pessoas envolvidas nesse processo, só que vale muito a pena, né, esse investimento. Dessa forma, a gestão de desempenho proporciona a você os seguintes benefícios: ganho financeiro direto, redução nos custos da organização, cumprimento dos prazos do projeto. Essa parte aqui, gente, é muito importante. Cumprimento de prazos do projeto. Isso aqui faz uma diferença extraordinária na vida de uma empresa. Vocês já empleitaram um serviço para alguém e a pessoa diz para você, eu faço em 10 dias. E a pessoa, quando chegou os 10 dias, ele ainda estava no meio de serviço e depois demorou mais uns 10 dias ainda para entregar? Já aconteceu com vocês? É muito triste, gente. Isso faz com que a empresa perca sua credibilidade no mercado. A empresa, né, faz uma proposta. Eu vou te entregar o seu carro pintado, bonitinho, com 10 dias. Quando chega 10 dias, você vai lá na oficina para ver se o cara pintou seu carro. Chega lá, o seu carro está com o para-choque pendurado de um lado, para-lama pendurado do outro, e o negócio tudo reganhado, tudo arrebentado lá, e você fala, meu Deus, já passaram os 10 dias que o cara disse que me entregaria o carro, e o carro está todo desmontado, e agora não tem como levar o carro, vira aquela loucura, né? Porque a gente tem vida, planejamento, organiza tudo, de repente, uma vez eu levei um carro para a oficina, o cara falou, com 3 dias eu entrego o seu carro. Beleza, né? 3 dias, bom demais, véio. Que isso, né? E eu planejando viagem e tal. Aí quando passou 3 dias eu cheguei lá para olhar como que tava. Aí o cara tinha tirado o para-brisa da frente do meu carro, tinha desmontado algumas peças. E eu falei, e aí, você já começou o serviço? Uai, a gente já desmontou o carro. Falei, mas hoje era dia de você me entregar o carro. Mas surgiu os imprevistos aí e tal. Vem aqui na semana que vem, isso já era uma sexta-feira. Vem na semana que vem que eu te entrego o carro. Aí na outra semana eu fui lá numa quarta-feira para ver como que tava. Aí eu cheguei lá, o carro desmontado ainda do mesmo jeito, só que eles tinham mexido em alguma coisa. Eu falei, cara, não tem lógica. Você falou que com 3 dias me entregava o carro, já vai para 7 dias e você nada de me entregar o carro. Não, eu te entrego ele até na próxima semana. Ou seja, de 3 dias que era para fazer o serviço, ele me entregou o carro com 20 dias. E eu fiquei muito decepcionado. Então, quando a gente fala, né, nesse cumprimento do prazo do projeto, gente, isso aqui é primordial. Então, quando a gente fala de uma boa gestão de desempenho, quando a gente vê o projeto sendo cumprido no prazo determinado, a gente vê que a empresa tem uma boa gestão de desempenho. Eles planejaram, organizaram, fizeram um planejamento da gestão de desempenho, organizou, planejou, entregou na hora certa. Isso é maravilhoso, né? Agora, a gente vê serviços aí que foram entregues com 28 anos. Por exemplo, a Ferrovia Norte-Sul, né? Roubaram milhões na construção daquela ferrovia e entregaram ela 28 anos depois. Misericórdia, foi quase uma geração que passou para poder entregar a Ferrovia Norte-Sul. E quantos milhões que não desviaram naquilo lá? Então, assim, é difícil, tá? E quando a gente vê, vamos aqui dar mais uma analisada. Alinhamento da organização às metas globais. Quando a gente fala desse alinhamento, né, da organização às metas globais, existem algumas metas, né, que hoje aí está espalhada muito afora. E tem umas pessoas que amam falar dessas metas globais, principalmente na questão de preservação ambiental. Não pode ter
não pode queimar, não pode desmatar, não pode destruir e tal. E aí a gente vê muita gente enchendo a boca, dizendo que não pode, não pode, não pode, né? Mas aí a gente vê hoje uma situação muito triste, né? O Brasil pegando fogo aí de ponta a ponta, queimando para tudo quanto é lado, e parece que a gente nem governo não tem, né? Porque a gente não vê nenhum movimento para poder apagar esses fogos, para poder sanar essa situação. E esse mesmo povo, há uns anos atrás, cantava, né? Salve Amazonas! Hoje você não vê ninguém cantando, você não vê ninguém manifestando e o fogo está queimando tudo e ninguém fala nada. Então a gente tem uma turma do barulho, né, que faz muito barulho, mas na hora de fazer a coisa, de executar, na prática não faz. Mas aí quando a gente vê aqui, né, alinhamento às metas globais, é exatamente quando a gente fala desse alinhamento, a questão de preservação ambiental. Tá? Isso aqui é um assunto aí que dentro das empresas faz muita diferença. As empresas até que lutam, né, para fazer aí a preservação ambiental correta. Algumas fazem o descarte indevido de um bocado de produto que não deveria. Hora ou outra vem uma multa milionária. Mas, né, existe esse programa aí, esse alinhamento, e existe algumas empresas internacionais que não compram produtos de empresas, por exemplo, brasileiras, se elas não estiverem adequadas às metas globais. Então, se faz uma fiscalização lá na empresa, vem uma auditoria, eles verificam que aquela empresa não está cumprindo ali com o seu papel ambiental, eles não vão comprar o produto daquela empresa. Por isso é que muitas empresas, né, já procuram aí fazer o seu papel certinho, preservar, comprar alguma região, fazer uma preservação de mata, preservação de córregos, de rios, exatamente para poder cumprir esse alinhamento global. Diminuição, o tempo necessário para criar mudanças estratégicas ou operacionais, comunicando as mudanças por meio de um novo conjunto de metas. Aumento da venda de serviços e produtos. Então esses são alguns dos ganhos financeiros diretos, né? Vamos aqui mais à frente. Força de trabalho motivada. Otimização dos planos de incentivo para as metas específicas focadas em superação e evolução. Engajamento dos funcionários, já que conseguirão entender como estão contribuindo para as metas da organização e para a consolidação da marca. Aumento da transparência e da justiça na avaliação. Aumento da confiança no processo de pagamento e recompensas e bonificações. Então, quando a gente vê essa força de trabalho motivada, quando os colaboradores eles se sentem valorizados, eles são mais motivados a desempenhar a sua função dentro da empresa. Por isso que a gente fala, né, uma força de trabalho motivada. Motivada pelo ganho, é lógico. A gente não é motivado por um tapinha nas costas. Não, dou um tapinha nas costas e pronto. Não, não é isso. É mais do que isso. É mais do que um tapinha nas costas. Às vezes é uma promoção salarial, né? É uma promoção, uma mudança de cargo dentro da empresa. Às vezes até mesmo a pessoa vai mudar de setor, vai receber ali às vezes um aumento de 2%, que seja, ele já vai ficar ali alegre, feliz, motivado. E não é muito, viu, gente? Às vezes a pessoa, eu tenho que receber 10% de aumento para me ficar feliz. Eu tenho certeza que se a empresa falasse, não, fora do seu salário aí, fora do aumento do sindicato, a gente vai dar um aumento de 2%, porque você tem, né, sido um bom profissional, você tem desempenhado bem a sua função, com certeza o cara vai ficar feliz. Então ele ganhou 2% a mais, né? Ele ganhou um feedback positivo. Isso faz com que ele tenha o quê? Uma força de trabalho motivado. Ele fica motivado, ele fica alegre. Controle de gestão aprimorado. Flexibilização, integração do programa das necessidades de gerenciamento. Melhoria de relação funcionário-gestor. Facilitação no cumprimento de requisitos legislativos.
simplificação da comunicação, do planejamento das metas estratégicas, documentação eficiente, completa e atualizada dos dados de equipe e da empresa. Ciclo de gestão de desempenho. Então vamos aqui começar mais um tema, né, falando aqui do ciclo, como que funciona esse ciclo, né, de gestão de desempenho. Tendo chegado até aqui, você já ficou por dentro de toda a parte conceitual da gestão de desempenho. Isto é, motivações, porquê, benefícios, abordagens e etc. Mas um questionamento ainda resta e costuma falar muito alto na nossa cabeça. Como aplicar o conceito na prática? Afinal, conhecimento é só útil quando tem uma serventia em algum momento das nossas vidas, não é mesmo? Dito isto, vamos então formular um interessante modelo de gestão, ciclo de gestão de desempenho. Podemos dizer que a grande maioria dos especialistas divide o desempenho profissional em duas dimensões principais: resultados e comportamentos. Resultados, comportamentos. Resultado é tudo aquilo que nós produzimos ao longo de um trimestre, de um semestre ou de um ano, né? E o comportamento é o que leva o indivíduo a conseguir atingir os resultados. O primeiro tem mais a ver com o que o funcionário produz, né, que é a questão dos resultados. E o segundo está relacionado em como esses resultados são produzidos, ou seja, o comportamento que levou esse resultado, o comportamento dos meus colaboradores na execução de suas funções para alcançar o resultado. Resultado, comportamento. Resultado, comportamento. Pode observar, né, que os resultados sempre dependerão dos comportamentos. Se os comportamentos forem bons, resultados bons. Se os comportamentos forem ruins, os resultados também serão ruins. Isso é automático. Não tem como a gente ter, né, uma organização desorganizada com resultados positivos. Então, sempre vamos voltar a isso, o resultado, comportamento. O resultado é o reflexo do comportamento dos meus colaboradores. Até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Maravilha. Então vamos dar continuidade. E por que mencionar essas dimensões? Bom, porque basicamente são a espinha dorsal do ciclo de gestão de desempenho, a ideia com qual as etapas são estruturadas. Então, a espinha dorsal da gestão de desempenho é resultados, comportamentos. Resultados, comportamentos. Se a gente pegar essa espinha dorsal e trazer para a nossa vida, a gente começa a analisar quais são os resultados que nós conseguimos atingir durante a nossa vida. Durante esse ano, quais foram os nossos resultados na nossa vida pessoal? Nós conseguimos atingir alguns objetivos que a gente propôs ao longo do ano? Quais foram os resultados? Mas aí eu tenho que pensar também, qual foi o comportamento utilizado para alcançar ou não o resultado? Eu posso trazer isso para mim, né? O que eu planejei fazer esse ano? Vocês têm o costume de planejar, fazer alguma coisa durante o ano? Uma viagem, construir uma casa, comprar um carro, trocar o celular? Vocês têm esse costume assim de fazer esses planejamentos? Eu faço esses planejamentos.
né? Então, sempre vai terminando o ano ali. Então, o primeiro planejamento que eu faço é pagar imposto das minhas casas, pagar imposto do meu carro, pagar imposto da propriedade rural. Então, isso aqui é primordial para mim. Então, dentro do meu planejamento, esse é o pontapé inicial. Eu não gosto de pagar imposto no final do ano. Eu não gosto de pagar imposto no meio do ano. Eu gosto de pagar tudo no início do ano. Ah, mas a placa do meu carro é final 9. Não importa, eu pago no início do ano. Aí você vai me falar, mas por que paga no início do ano? É a minha forma de planejar. Então eu planejo os meus impostos, imposto da moto, imposto de moto também. Pago tudo no mês entre janeiro e fevereiro. Pago todos os impostos. Após eu ter pago todos os impostos, agora o resto do ano eu vou trabalhar para eu poder fazer uma troca do carro, ou trocar um pneu do carro, ou comprar um móvel, um sofá, uma cama, um guarda-roupa, um freezer. Eu vou planejar comprar uma canoa, um barco, um motor. Então, aí o resto do ano eu posso fazer outros planejamentos. Ah, eu vou planejar uma viagem para o final do ano. Então, eu faço esses planejamentos, né, durante o ano e aí eu começo a trabalhar para cumprir com esses planejamentos. Aí vem o que? O comportamento. Quais são os comportamentos que eu devo adotar para alcançar o meu objetivo lá no final do ano? Então, eu preciso adotar alguns comportamentos, né, para que eu possa alcançar os meus objetivos. E aí eu vou ter os resultados. Então eu olho, hoje nós estamos chegando no mês de outubro, no mês que vem mês de novembro, e aí no mês de dezembro eu vou fazer uma análise de tudo o que aconteceu durante esse ano. O que eu consegui fazer? Né? Quais as metas eu consegui cumprir? Aí eu faço uma análise. E aí eu vou para a gestão de desempenho. Bom, se ao longo do ano eu não consegui isso, faltou isso, aí eu faço uma análise da gestão de desempenho ao longo de todo o ano. Faltou isso, faltou isso, faltou isso. Bom, me faltou disposição, ou me faltou tempo, ou me faltou dinheiro, alguma coisa não deu certo para que eu pudesse cumprir com todo o meu propósito. Então eu posso planejar para o ano que vem e tentar solucionar esses problemas que me impediu de conquistar aqui tudo que eu deveria ter conquistado esse ano, para que no próximo ano eu elimine esses problemas e eu consiga fazer um planejamento e consiga cumprir com ele até no final do ano. Na empresa não é diferente, é da mesma forma, do mesmo jeito. Então eu citei esse exemplo, por exemplo, meu, né, particular, para que vocês entendam, né, porque parece que fica mais fácil quando a gente explica assim, uma forma mais pessoal do nosso convívio, né, do dia a dia, fica mais fácil compreender. Conseguiram entender, gente, como funciona? Sim, professor. Sim. Maravilha. Aqui, nesse modelo, nós temos 5 fases, né, principais na etapa aqui do desenvolvimento. E a primeira etapa é o que? O planejamento. Eu acabei de falar sobre isso, né? Eu faço o planejamento. No mês de dezembro, eu já faço o planejamento para o ano. Das coisas que eu preciso, das coisas que eu quero, dos objetivos que eu quero alcançar, das metas que eu pretendo cumprir. Então, eu vou fazer um planejamento. Toda empresa faz planejamento, né? No curso de gestão financeira, a gente fala do orçamento empresarial. E aí vai falar exatamente do planejamento de tudo que nós temos que planejar para executar no ano seguinte. Então, toda empresa ela precisa fazer o planejamento anual. O planejamento é feito com base, né, no que foi cumprido no ano anterior. Então, a gente pega o ano anterior, a gente baseia mais ou menos o que a gente quer para o próximo ano e a gente faz uma projeção com base nos dados do ano em exercício, certo? E aí a gente vai trabalhar para cumprir com algumas metas que serão pré-estabelecidas. Exatamente isso, planejar. A gente precisa planejar, tudo a gente precisa planejar. Ah, eu quero trocar o carro. Como que vou trocar o carro?
Eu quero comprar um carro. Como que eu vou comprar um carro? É só ir lá na concessionária e dar o meu nome lá e dar uma entrada de 10 mil reais e pronto, e ir embora com o carro? Não, a gente precisa analisar. Eu vou dar uma entrada de 10 mil reais e vai ficar quantas parcelas? 60 parcelas de R$ 2.500. Opa, será que eu dou conta de pagar? Né? Eu tenho que analisar quanto que eu ganho, quanto que eu pago de aluguel, quanto que eu pago de comida. Será que eu vou dar conta de pagar uma parcela de 2.500? Tem que ser analisado. Planejamento. Tudo isso entra no planejamento. Então, o primeiro estágio envolve definir as metas dos funcionários. Embora essas metas devam ser divulgadas na descrição do cargo para atrair candidatos mais qualificados. Elas devem ser reforçadas mais uma vez quando o candidato se tornar um novo contratado. Então, o planejamento, ele vem sempre em primeiro lugar. Tudo começa com planejamento. Tudo na nossa vida, tudo começa com planejamento. A faculdade começa com planejamento. O casamento começa com planejamento, né? E se não começar assim, vai passar por muita dificuldade, por muita luta, né? A compra do carro tem que começar com planejamento. A troca do carro começa com planejamento. A compra da casa começa com planejamento. Tudo começa com planejamento. Se não for assim, gente, por isso é que muita gente não consegue atingir as metas, os objetivos que ele quer, porque não começa com planejamento. Ainda estava vendo um vídeo de um casal, achei interessante. Só vou citar o exemplo, não que isso que tem que ser assim, tá? Só para vocês entenderem. Existe no processo de casamento, então existe o namoro, né? Depois do namoro, o noivado, depois o casamento, depois os filhos. E aí mostra um homem e uma mulher subindo uma escada e na escada está escrito namoro, noivado, casamento, filhos. E aí eles pegam na mão, né? Ao invés de eles começarem pelo namoro, eles já pulam lá para cima e já começa com o filho, né? Lá para o último degrau, já começa com o filho. E aí depois eles começam a descer os degraus novamente, né? Com o filho. Aí eles vão para o namoro, depois vai para o noivado, depois vai para o casamento e depois para os filhos novamente. Ou seja, fica naquele ciclo. E aí é muito difícil, né, a falta de planejamento. Eu já vi tantas mães sofrerem criando filhos sozinho por falta de planejamento, porque já saiu não teve nem a parte do namoro, já pulou direto lá para o filho, né? Às vezes por uma falha, por uma irresponsabilidade de ambas as partes, né, que pode acontecer, né, por conta de uma falha mesmo humana e acaba depois sofrendo demais, né? A gente vê o sofrimento tão grande criando filho sozinho e é muito difícil. Eu sei que não é fácil. Eu já vi muitas mães tendo que ser pai e mãe e é muito difícil isso, né? Porque às vezes não fez a coisa da forma certa, não teve aquele planejamento e às vezes no meio do negócio também, às vezes fez o planejamento do namoro, do noivado, do casamento, mas depois se perdeu no meio do caminho e aí acaba quebrando aquele laço ali e acaba também tendo muitos problemas futuramente, aí sofre mãe, sofre pai, sofre filho. Então é muito difícil. Uma empresa desestruturada é semelhante a uma família desestruturada. Não tem muita diferença, né? Se a empresa não tem um bom planejamento e não trabalha para aquele planejamento dê certo, sabe por que na maioria dos casos na empresa dá certo e no casamento não? Eu vou explicar por quê. Porque na empresa eles trabalham para dar certo, todos os dias trabalhando para dar certo. A gente tem um monte de gente trabalhando para fazer dar certo e a empresa consegue fluir. E às vezes na vida matrimonial, às vezes a pessoa não faz nada para dar certo. Às vezes deixa as coisas acontecerem e na maioria das vezes, às vezes acaba chegando um ponto, né, que tem a ruptura e acaba aí destruindo uma família inteira por conta de não ter lutado para dar certo, né? Não ter esforçado para dar certo. Isso eu não estou falando só de um lado, né? Isso tem que acontecer de ambos os lados, porque se isso acontece só de um lado, fica impossível, né, de sustentar.
mas quando a gente sempre fala que a instituição, né, do casamento é uma coisa sagrada e a da empresa também. É muito semelhante, gente. Se vocês pensarem comigo aqui dessa forma, muito semelhante, porque na empresa existe um relacionamento, empresa, colaborador, muito semelhante ao relacionamento de um casamento. Muito, muito semelhante, porque quando a gente fala de um relacionamento da empresa e colaborador, a gente está falando que precisa ter um movimento, né, para que aquilo ali funcione. Então a gente tem as nossas ações, as nossas decisões, as nossas atitudes, o nosso comportamento, e nós temos, né, o que o nosso comportamento produz. Então eu gosto de comparar porque fica mais fácil de entender. Então funciona mais ou menos da mesma forma, né? Na família, se não tiver comportamentos bons, consequentemente vai ter muito problema. Se tiver comportamento bom, consequentemente vai ser, né, uma família feliz. E aí cabe entender muito a questão também do matrimônio. Ixi, aí você está falando assim, o professor está falando de casamento aqui, casamento, misericórdia. Eu só estou citando um exemplo, porque é bem semelhante, tá? E o casamento vocês conhecem. Boa parte de vocês conhece, sabe o que é um casamento. Né? Mas às vezes você não conhece uma empresa. E é bem semelhante. Tá? A gente tem que abrir mão a empresa, muita coisa para fazer dar certo na empresa. Né? A gente tem que esforçar, a gente tem que dar o sangue, às vezes, para poder dar certo, de permanecer dentro de uma empresa. Então, assim, não é muito diferente, não. Eu creio que dá bem para fazer essa comparação. Tradicionalmente, tais metas eram definidas apenas pelos líderes, né? Hoje em dia as coisas estão mudando. Funcionários têm participado cada vez mais na formulação de suas próprias metas, abrindo caminho para uma comunicação franca entre seus gestores. Dependemos que esta é uma mudança, defendemos que esta é uma mudança positiva e muito construtiva na mentalidade das organizações. Olha como é importante isso daqui. Né? Antigamente, o gestor ia lá e colocava uma meta. Vocês têm que produzir 5.000 itens por dia. Pronto. Só que os colaboradores estavam, por exemplo, com 4.500 itens por dia. Né? Então ele estava produzindo 4.500, o gestor vem e diz, eu quero 5.000. Só que no movimento em que eles trabalham, a forma que eles trabalham e conduzem, é impossível alcançar a meta de 5.000. Por mais que eles trabalhem, eles podem morrer de trabalhar que eles não vão alcançar essa meta. Porque a meta é incansável, certo? Hoje as empresas estão mudando um pouco a metodologia, ou a forma de observar, de analisar, de ver. E os colaboradores já estão participando, né, para poder desenvolver as metas. E aí, por exemplo, nós estamos aqui produzindo 4.500 e de repente os colaboradores falam, olha, se a gente esforçar bastante, a gente consegue 4.700. Né? Ótimo, vai aumentar 200 itens. Seria muito bom. Então, é uma meta alcançável. Então, eles vão trabalhar, vão se esforçar para conseguir os 4.700. Houve um alinhamento, ou seja, ali houve um acordo entre eles para colocar uma meta que pudesse ser alcançada. Porque se coloca uma meta aí que não pode ser alcançada, não vai resolver. Né? Ninguém vai trazer ainda mais desmotivação. Etapa 2. Então, a etapa 1, né, a questão do planejamento. Planejou como que vamos fazer, como que vamos alcançar, quais são as metas. Beleza, então vamos para a etapa 2. Monitoramento. Nessa fase, os gestores precisam monitorar o desempenho dos funcionários em relação à meta traçada. E é exatamente aqui onde entra, né, a cena de gestão de desempenho contínua, e é onde a gente vai acompanhar. Com o software certo,
você pode acompanhar o desempenho de sua equipe em tempo real e modificar ou corrigir o curso sempre que necessário. O monitoramento pode acontecer, né, através aí de um software, onde a gente vai acompanhando, e a gente vai todos os dias fazendo ali os lançamentos e acompanhando, para a gente ver se está indo tudo bem. Então o acompanhamento, o monitoramento, ele é muito importante para que possa ser cumprido qualquer tipo de meta. Então a gente precisa monitorar, observar o que é que está acontecendo, se realmente está acontecendo. Opa, peraí, esse mês eu tinha uma meta para cumprir. Eu cumpri com essa meta? Peraí, deixa eu observar. Não, não cumpri. Por que que eu não cumpri? Ah, eu fui pescar, né? Ah, eu fui passear nesse mês e aí eu não consegui cumprir com a minha meta. Puxa vida, eu vou ter que corrigir, porque não estava previsto aqui no desenvolvimento das minhas metas a pescada e a viagem. Então eu vou ter que corrigir para que isso não aconteça mais. Então a viagem vai ser lá no final do ano. Então eu tenho que corrigir para que eu possa conseguir cumprir com a minha meta. O desenvolvimento. Nesse estágio é que temos tal aprimoramento do desempenho. O candidato em inverso à prosa pela metodologia. Isto é, pegamos os dados obtidos durante a fase anterior, fase de monitoramento, para melhorar o desempenho dos colaboradores. E com isso como fazer isso? Há diversas maneiras. Uma delas pode ser sugerida ao funcionário alguns cursos de atualização, treinamento online, ou então fornecer uma tarefa que o ajude a melhorar o seu conhecimento no trabalho, otimizando a realização dos seus processos. Então, nessa parte de desenvolvimento, a gente pode utilizar alguns cursos de capacitação profissional, como esse, né, que vocês estão fazendo, entre outras opções. Por exemplo, um plano de suporte com mentorias e coaching. E o que significa isso? Né? É um profissional que ajuda uma pessoa por meio de orientação, conselhos, treinamentos, a atingir um objetivo pessoal ou profissional. Diferente de mentor, que ajuda a pessoa a se desenvolver de modo geral. O coach trabalha com um direcionamento com objetivos. Então, quando a pessoa tem essa mentoria, né, com direcionamento de objetivos, ou seja, ele já tem alguns objetivos traçados, e o coaching ou coaching, se você souber falar esse nome aí, pode manifestar, melhor do que eu, porque eu estou apanhando dele, ajuda eu a alcançar alguns objetivos já propostos. Eu contrato um cara desse para me ajudar. E aí eu falo para ele, cara, eu tenho tantos objetivos, eu tenho esse. Me ajuda a conseguir concluir, ou me ajuda a conseguir alcançar esses objetivos? Então ele vai me conduzir, ele vai me ajudar, ele vai me ensinar algumas metodologias para que eu possa alcançar esses objetivos. Também é uma boa pedida. Facilita o atendimento das atividades e alinha o objetivo da organização. A gama de ações de melhoria é bem vasta. Você pode conferir outros formatos e ações. Aí depois tem outras formas aí de desenvolvimento. Vamos ficar só com essas por enquanto. Etapa 4, avaliação. Como você já sabe, gerenciar, medir, melhorar. Então o desempenho de cada funcionário deve ser avaliado periodicamente. Sobretudo depois de ações de melhoria, com os dados em mãos, é possível verificar se elas estão dando certo ou não. Estão subindo, estão dando certo ou não. Estão surtindo muito efeito. Então, a hora de avaliar é a hora que a gente observa se a nossa metodologia está dando certo ou não.
se o colaborador está desenvolvendo ou não, se ele está crescendo ou não. Então, é na hora da avaliação que eu vou conseguir identificar se está dando certo ou não. Portanto, as classificações são essenciais para identificar o estado de desempenho do funcionário e implementar as mudanças de acordo com as necessidades. E o mais legal, tanto os colegas quanto os gestores podem fornecer esses feedbacks. Esta é a ideia, né, de uma avaliação 360 graus. Que seria o que essa avaliação 360 graus? Eu até criei agora, pessoal, uma forma aqui, né, de trazer um pouco mais de transparência em algumas ferramentas que a gente não vai falar muito delas, mas que elas aparecem. Então eu tenho que trazer um pouquinho aí de conhecimento a mais, e aí eu, né, criei essa fórmula aqui, e a gente já tem aqui, que seria a avaliação 360 graus. Uma ferramenta usada para obter informações mais completas possíveis sobre o desempenho do colaborador, unindo a perspectivas complementares. O líder dos colegas, dos subordinados e do avaliado. Não à toa que algumas empresas optam até mesmo por incluir clientes, fornecedores e outras partes interessadas. Então, é uma ferramenta utilizada para obter informações mais completas possíveis do desempenho do colaborador. Então, além das que nós falamos aqui, nós temos também a avaliação 360 graus, que pode ser utilizada aí para conseguir essas informações. E o máximo de informações que a gente tiver, melhor é para a gente fazer essa avaliação. Etapa 5, a recompensa. Bom, nós já falamos, né, aqui nós falamos desde o início. Vamos aqui, planejamento, monitoramento, desenvolvimento, avaliação e agora vem a recompensa. Então nós monitoramos, nós avaliamos e agora a gente tem que recompensar. Vamos falar um pouco da recompensa. Por fim, devemos reconhecer o processo dos nossos funcionários, o progresso dos nossos funcionários. Então, se a empresa reconhece o progresso do funcionário, automaticamente reconhecer o progresso dele já é uma recompensa. É muito bom quando a gente é reconhecido, né? Quando assim, a empresa reconhece o nosso trabalho, o profissional que nós somos, isso é maravilhoso, né? Esse feedback positivo. Nós vamos falar da recompensa aqui e nós já estamos quase encerrando, viu, pessoal? Vamos só concluir aqui a parte da recompensa e a gente já encerra. Recompensá-los pelo seu bom desempenho é essencial para a gestão de desempenho, bem como parte importante do engajamento deles. E a recompensa não precisa ser necessariamente dinheiro, tá? Você pode fazer isso com um simples agradecimento, por exemplo. Como eu disse a vocês, às vezes o cash é muito bom, mas o simples fato de o nosso trabalho ser reconhecido, isso já significa que nós estamos crescendo, nós estamos evoluindo. Talvez o cash não venha agora, mas se eu estou crescendo e estou evoluindo, consequentemente, né, o dinheiro vem depois. Num espaço de tempo muito curto, com certeza a gente vai ter, né, uma promoção, já que eu estou tendo um bom desempenho. Ou então um reconhecimento social e público, para que todos na empresa fiquem cientes dessa evolução, mas também, claro, pode haver um programa de recompensa e gratificações, regulamentado de maneira mais clara o excelente, regulamentando de maneira mais clara o excelente trabalho que vem desempenhando na organização. Tudo isso ajuda a motivá-los. E não há nada melhor e produtivo do que o funcionário motivado ou funcionários motivados, verdadeiramente se sentindo parte da organização. É uma situação de ganha-ganha, favorável para todo mundo.
Então, quando a gente tem essa promoção, quando a gente tem esse reconhecimento, a gente fica feliz, a gente vai produzir mais, a empresa vai crescer e todos ficarão muito felizes e viverão juntos para sempre. Ou, não que viverão juntos para sempre, a misericórdia, estou lembrando dos livros que nós líamos lá no primário. Mas é isso, gente. Alguma dúvida, alguma pergunta? Algum comentário? Tranquilo, professor. Bom, pessoal, Tranquilo, professor. então nós vamos encerrar nossa aula de hoje. Quero agradecer a vocês pela participação. Muito obrigado. Excelente final de noite aí para vocês. Bom descanso. Forte abraço e vamos torcer para que venha chuva. Estamos precisando, hein, gente? Verdade, professor. Estamos precisando de chuva. Boa noite Amém. a Tomara todos. que venha Boa mesmo. noite. Tomara, Deus ajuda. Amém. Amém. Glória a Deus. Vai dar tudo certo. Um abraço, Vai, sim. pessoal. Muito obrigado a vocês aí. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite.